O futebol do Tottenham atualmente levanta muito pouco otimismo pensando no resto da temporada. Atualmente eles estão em 14º lugar na temporada com 27 pontos em 22 rodadas, vencendo só 7 jogos. E na última rodada, eles perderam pro West Ham, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, em casa, com um gol nos acréscimos. Sem falar que também encerraram um jejum do Bournemouth de 9 partidas sem conseguir vencer, deram a primeira vitória do Fulham fora de casa em toda a temporada da Premier League, além de ser o time de toda a Premier League com maior dificuldade em conseguir progredir a bola pro terço final do campo. E a verdade é que desde o começo da temporada já tinha um alerta vermelho ali do que poderia ser esses próximos meses do Tottenham, porque quando o Thomas Frank chega para assumir o comando do clube, logo nas primeiras partidas o som já anuncia que vai sair o ídolo histórico que deu o primeiro título em muitos anos pro Tottenham, anuncia que vai jogar lá no futebol dos Estados Unidos, e na mesma partida eles perdem o James Maddison por conta de uma lesão que vai deixar ele fora por praticamente toda a temporada de 25-26. Então logo nos primeiros jogos, ainda na pré-temporada, o Thomas Frank já perde 2 peças extremamente importantes para criatividade do Tottenham. Ainda assim, ele faz um jogo muito bom contra o PSG, em que o Tottenham começa muito bem a partida, abre 2-0 contra os atuais campeões da Europa e parece que estava tudo encaminhado ali para conseguir vencer a Supercopa da UEFA. Isso até que nos minutos finais o PSG conseguiu empatar a partida, levar para os pênaltis e derrotar o Tottenham. E muita gente, inclusive eu naquela época, enxergou isso como um sinal positivo, um time que conseguiu ali bater de frente com o melhor time da Europa. Só que na verdade esse jogo era um alerta pro que a gente podia esperar ao longo da temporada. Porque o time que a gente ia ver progredindo ao longo do resto da temporada não ia ser aquele que jogou muito bem no começo da partida contra o PSG. Ia ser aquele time que no final da partida se recuou, deixou o PSG fazer pressão até conseguir o empate. Isso fica muito claro em 2 jogos pra mim. O primeiro deles foi o 0-0 contra o Brentford, que foi um jogo completamente apático e honestamente um dos piores jogos que eu já vi nessa Premier League. Eu só não digo que é o pior que eu vi nesse campeonato inglês, porque o Tottenham sozinho pelo menos tem mais uns 3 que eu considero piores do que esse. Parecia que os jogadores não queriam jogar o jogo, parecia que eles não queriam estar lá dentro de campo, não conseguiam fazer nada com a bola. Foi um jogo completamente apático por parte do Tottenham, e o Brentford por várias vezes quase conseguiu abrir o placar, mas ou foram parados pelo Vicário ou pela falta de sorte da bola não entrar no gol. E depois no jogo que isso fica bem evidente também foi a partida contra o Sunderland, em que o Tottenham faz um ótimo primeiro tempo, pressiona os recém-promovidos e sai da primeira etapa vencendo a partida por 1-0. Só que se eu tô falando disso, eu tô comentando aqui, obviamente não foi esse o resultado final da partida. Só que antes da gente comentar sobre o segundo tempo, eu queria trazer uma fala que o Thomas Frank disse depois da partida. Eu acredito que a grande manchete é que a gente não marcou o segundo gol. A gente não matou a partida, não fizemos o 2-0. E sim, um dos grandes problemas foi o fato do Tottenham realmente não ter matado o jogo no primeiro tempo quando eles tiveram a oportunidade e estavam pressionando. Porque quando eles voltaram para a segunda etapa, a gente viu aquele mesmo Tottenham do jogo contra o Sunderland, um time que não sabia o que fazer com a bola nos pés, a bola parava no pé dos jogadores, era chutão pra frente, era passe errado, ninguém conseguia progredir a bola de forma efetiva de maneira nenhuma, e com isso o Sunderland foi ganhando confiança, foi pressionando cada vez mais, até que eventualmente conquistou o gol de empate. Então eu vou discordar aqui do Thomas Frank, porque o problema não foi que o Tottenham não fez o segundo gol, o problema não foi o Tottenham não ter feito 2-0 no primeiro tempo, porque isso não ia mudar a situação de como esse time entrou no segundo tempo, entrou de forma completamente apática e deixando o adversário muito inferior tecnicamente mandar na partida e controlar o ritmo do jogo, até que eventualmente eles conseguiram empate. Então até pode ser que o Tottenham tivesse feito o segundo gol e vencido a partida por 2-1, que seja, mas isso não ia mudar que o time que jogou o segundo tempo foi completamente diferente do time que jogou o primeiro, e isso ainda seria preocupante mesmo com a vitória. O grande problema pra mim é como esse time se porta em campo. A gente tá falando de um clube que joga num dos melhores, se não o melhor estádio do mundo, numa das cidades mais caras do mundo, com um dos ingressos mais caros de toda a Premier League pra apresentar um futebol no máximo medíocre. A gente tá falando de um clube que faz parte do Big Six. Ah, mas Fred, o Tottenham não é Big Six, ele é irrelevante. Isso daí é uma frase de quem honestamente não acompanha o futebol inglês. O Big Six sempre se referiu aos clubes de poder financeiro e aos clubes que têm títulos para estarem ali, serem os
6 maiores da Inglaterra e o Tottenham tá na lista dos dois. É um dos clubes mais ricos da Inglaterra, tá sempre ali em terceiro, quarto de mais receitas do futebol inglês e é o sexto clube com mais títulos da Inglaterra. As duas categorias colocam eles no Big Six. Mas o fato é que a gente já teve Tottenhams muito melhores do que esse, que desafiaram por títulos, que chegaram em final de Champions, que foram vice-campeões da Premier. O Tottenham atual, no elenco todo, você só pode dizer que tem 3 jogadores que jogariam em qualquer um dos outros clubes do Big Six, que a gente tá falando, pra mim, dos 2 zagueiros, o Romero e o Van de Ven, e do lateral direito, que é o Pedro Porro. De resto, eu não consigo ver nenhum dos jogadores do elenco atual começando dentro de um elenco do Big Six, fora o Tottenham. Se contar os lesionados, você ainda pode incluir o Kulusevski e o Maddison, que são jogadores que fazem a diferença também, mas ainda assim só isso. E aí tá um dos grandes problemas do Tottenham, mesmo tendo dinheiro, e o Tottenham tem muito dinheiro, eles simplesmente se recusam a reforçar a altura de um clube de Big Six. Eles preferem gastar fortunas em jogadores medíocres. E a gente viu isso acontecendo nas últimas janelas, quando eles contrataram Brennan Johnson por 60 milhões de libras, um jogador que sempre se provou no seu auge, ser um jogador ok, e que já foi vendido agora pro Crystal Palace por metade desse valor. Não satisfeitos, na janela atual eles vão lá e contratam o Conor Gallagher, que não vem fazendo boas temporadas, e mesmo no seu auge, não era um jogador que elevava o nível do elenco que ele tava, por 40 milhões de libras a pedido do Thomas Frank. O Tottenham hoje, como eu falei, tem essa dificuldade enorme em progredir a bola pro terço final do campo, e eles sentem muita falta disso exatamente por conta do James Maddison tá no departamento médico. E esse vem sendo também outro grande problema do Tottenham, porque o James Maddison traz essa qualidade, traz essa visão, traz esse passe ali do meio de campo para conseguir progredir, essa criatividade no meio de campo do Tottenham, só que ao mesmo tempo ele sempre perde metade da temporada porque ele tá lesionado. Na última temporada ele teve lesão que tirou ele por boa parte, nessa temporada vai ficar praticamente toda ela fora por conta de lesão de novo. O Maddison é um jogador que sempre se lesiona e que sempre deixa o Tottenham na mão. Então o meio de campo, exatamente esse setor de criatividade, é uma função que o Tottenham precisa priorizar nas janelas. E o que eles fazem? Trazem Conor Gallagher por 40 milhões de libras. E aí entra uma parcela de culpa do Thomas Frank, que fez esse pedido para a diretoria do Tottenham. A vinda do jogador foi pedido do próprio técnico, que já tava com a corda no pescoço. Parece que a gente tá repetindo o roteiro do United aqui. Um técnico que tá com a corda no pescoço, que tá ao ponto de ser demitido, e o clube vai lá e financia uma compra milionária dele, que não vai elevar o nível do elenco de forma alguma, porque isso é pedido de um técnico que provavelmente vai ser demitido nas próximas semanas. Então sim, o Thomas Frank tem uma parcela de culpa gigantesca pelo que está acontecendo com o Tottenham hoje, por esse time apático que parece que não tem um plano de jogo, porque quando você assistia, por exemplo, o Ange Postecoglou jogando, mesmo que o time jogasse mal, você via uma filosofia clara, você via as ideias dele em campo. Com o Thomas Frank, você vê um time jogando mal e que não tem ideia nenhuma, que parece que não sabe o que faz com a bola em campo. E ele, ainda assim, parece não conseguir enxergar o problema. Toda entrevista coletiva, o Thomas Frank chega e começa a falar como se tivesse tudo mil maravilhas. Ele sempre fala, faltou um gol, a gente não ganhou por sorte, a gente não conseguiu vencer essa partida por um detalhe. Só que toda partida o Tottenham perde por um gol, por um detalhe, por alguma coisa que não deu certo. Então, se o Thomas Frank sempre vier com essas desculpinhas, ele nunca vai conseguir reconhecer os erros de que o time dele simplesmente não tá jogando bola. E também não ajuda muito a imagem dele se ele for fotografado por aí tomando café num copo do Arsenal. Particularmente, eu ainda defendo de que ele deveria ser demitido e o clube devia ir atrás de algum nome que tá disponível no mercado, e não faltam nomes com qualidade. Você tem o próprio Xabi Alonso, você tem o Xavi, você tem o Ruben Amorim, que acabou de sair do Manchester United. Você tem muitos técnicos que poderiam elevar o nível do clube comparado ao que o Thomas Frank vem fazendo hoje. Mas o fato é que enquanto o Tottenham não mudar essa mentalidade que eles ainda têm de continuar contratando jogadores como se fossem um time pequeno, mas gastando valores de time grande, isso sempre será o Tottenham. Se o Tottenham continuar gastando 60 milhões de libras em Solanke, 60 milhões de libras em Brennan Johnson, 40 milhões de libras em Conor Gallagher, ao invés de usar esse dinheiro para contratar jogadores que vão de fato elevar o nível, quando o Thomas Frank cair, o próximo técnico que chegar vai ter que lidar com esse mesmo Frankenstein de jogadores medíocres, e na próxima janela de contratações vai ser a mesma história de sempre, com os mesmos jogadores medíocres chegando e que não mudam, não elevam o patamar do clube, mesmo que ele esteja gastando fortunas todas as janelas. O Tottenham deu um salto nos últimos anos, isso é evidente, tudo graças ao Daniel Levy e o quanto ele conseguiu elevar o patamar do clube, em um clube que era meio de tabela, que brigava lá no fundo
da tabela da Premier League para um clube que tem a receita para ser um Big Six, que consegue, ou pelo menos conseguia, todos os anos tá brigando por vaga direta na Champions League. O grande problema é que ainda tá impregnada essa mentalidade dentro do clube que, mesmo eles tendo dinheiro para contratar grandes jogadores, eles continuam contratando como se fossem um clube de meio de tabela da Premier League. E mesmo com a saída do Daniel Levy e agora os filhos do Joe Lewis, que é o dono do clube, que estão gerindo o clube, parece que ainda não entenderam também essa capacidade que o clube tem de contratar grandes jogadores e continuam investindo em nomes como Conor Gallagher. Isso cria uma pressão desnecessária em cima de qualquer técnico que vier para comandar o Tottenham, porque você cria exatamente essa expectativa de um clube que vai disputar por grandes coisas, de que você espera que o Tottenham esteja entre os principais clubes da Premier League, disputando Champions League, só que ao mesmo tempo você tá dando jogadores para esse técnico trabalhar que não acompanham o nível que você espera que esse clube esteja disputando. O Thomas Frank faz um péssimo trabalho e nada disso que eu tô falando é desculpa pro que tá acontecendo em campo com os Spurs. Eles têm time pra pelo menos tá brigando por vaga ali de Europa League ainda assim. Só que isso também não isenta a culpa da diretoria e de quem comanda o Tottenham, que continua financiando sua própria mediocridade e espera, a partir disso, vão conseguir competir com os outros clubes ricos da Premier League que apostam em técnicos em alta e financiam de fato os seus projetos com jogadores que vão aumentar a qualidade dos seus clubes. Mas aí tá porque ser técnico do Tottenham hoje é o pior trabalho do futebol. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários. Hoje o vídeo foi numa dinâmica um pouco diferente. Eu não tive necessariamente um roteiro de ponta a ponta em que eu gravei, eu fui tentando falar as ideias conforme eu tinha elas na minha cabeça. Eu quero aos poucos ir deixando o roteiro de ponta a ponta, o vídeo que eu leio exatamente cada palavra do roteiro de lado e aos poucos ir evoluindo para ser esse vídeo mais pessoal, em que eu converso diretamente com vocês sobre o que eu enxergo que tá acontecendo no mundo do futebol. No mais, eu sempre quero lembrar vocês, se você gostou do vídeo, você pode ajudar o Clube do Fut se inscrevendo no canal e também deixar aquele abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.